Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos em nosso canal. Se você ainda não é, basta clicar no livrinho ou no botão inscrever-se e você terá conhecimento toda vez que postarmos um novo vídeo. Hoje nós vamos tratar da fase recursal no procedimento dos juizados especiais. Veremos, portanto, quais são os recursos cabíveis para impugnar as decisões proferidas em sede de juizado. Mas nós faremos isso depois de uma pequena pausa para buscar um café. Forte abraço a todos e até mais. Então, senhores, como adiantado, nós vamos tratar, na aula de hoje, a respeito da fase recursal no sistema dos juizados especiais. Veremos, portanto, os recursos cabíveis para impugnar as decisões proferidas em sede de juizado especial. O primeiro recurso que nós vamos tratar são os embargos de declaração. Os embargos de declaração, como consta lá do artigo 1022 do Código de Processo Civil, são os recursos cabíveis para impugnar eventuais obscuridades, contradição, omissão ou erro material constante de uma decisão judicial. Segundo o artigo 48 da Lei do JEC, são cabíveis embargos de declaração para impugnação de sentença ou acórdão, que faz, portanto, a conclusão lógica de que não cabe embargos de declaração para impugnação de decisões interlocutórias, o que é diferente do sistema do Código de Processo Civil. Lá no Código de Processo Civil é possível embargar de declaração tanto de decisão interlocutória, assim como decisões definitivas, decisões finais. Tá? Então essa é uma curiosidade, é um temperamento dos embargos de declaração no sistema dos juizados, especialmente por conta lá do subcritério da irrecorribilidade de imediato de decisões judiciais no sistema do juizado, que decorre da lógica do princípio da oralidade. Bom, o prazo dos embargos de declaração é de 5 dias. E com a promulgação do Código de 2015, o Código de Processo Civil de 2015, nós tivemos uma modificação quanto aos embargos de declaração no sistema dos juizados especiais. É que antes de 2015, a Lei 9.099 de 95 disciplinava que a interposição dos embargos de declaração suspendia o prazo dos recursos posteriores. No Código de Processo Civil, os embargos de declaração sempre interromperam os prazos para os demais recursos. Mas na Lei 9.099 de 95 afirmava-se que a interposição de embargos de declaração suspendia a interposição dos demais recursos. Qual é a diferença? Na interrupção, o prazo que já correu é paralisado e volta a contar o novo prazo do zero. Na suspensão, o prazo é paralisado e volta a contar de onde ele parou. E aí veio, portanto, o Código de 2015 e lá no artigo 1065 do Código de Processo Civil de 2015, modificou a Lei 9.099 de 95 quanto aos embargos. Então, antes, a interposição dos embargos suspendia e, a partir de 2015, a interposição dos embargos de declaração no sistema dos juizados interrompe o prazo dos demais recursos. Então, é importante essa modificação operada aí pelo Código de 2015. O próximo recurso que nós vamos analisar é o recurso do agravo de instrumento. Recurso do agravo de instrumento. E quanto ao agravo de instrumento, a gente deve recordar o subprincípio da irrecorribilidade de imediato que decorre do princípio da oralidade. Então, em regra, as decisões interlocutórias proferidas em sede de juizados especiais são irrecorríveis de imediato. E aí, se for o caso, a parte deverá impugnar a decisão interlocutória quando da impugnação da sentença. Algumas considerações a fazer com relação ao agravo de instrumento. Em primeiro lugar,
o agravo de instrumento não é admissível no juizado especial civil, mas eles são admissíveis no juizado especial federal e no juizado especial da Fazenda Pública. E a gente retira isso dos artigos 5º e o artigo 4º da lei do GEF e do GEFP, respectivamente. Então, artigo 5º da lei do GEF e artigo 4º da lei do GEFP. Então, no juizado especial federal e no juizado especial da Fazenda Pública, admite-se a interposição de agravo de instrumento para impugnar as decisões de urgência proferidas na lei do GEF, artigo 4º, na lei do GEF, artigo 3º. Então, como lá se admite a concessão de tutela de urgência, o artigo subsequente diz que naquelas decisões poderá ser interposto, portanto, o agravo de instrumento. E é importante perceber, com relação à lógica do juizado especial civil, que, como eu lhes disse, trata da irrecorribilidade de imediato das decisões judiciais, é que essa lógica do juizado especial civil acabou inspirando o legislador do Código de Processo Civil de 2015. Então, lá no CPC de 2015, os senhores encontrarão no artigo 1009, parágrafo 1º, a afirmação de que nem toda decisão interlocutória proferida no sistema nem toda decisão interlocutória proferida no sistema tradicional do Código de Processo Civil, ela é impugnável de imediato. Somente as decisões que constam do artigo 1015, que vem sendo interpretado pelo STJ, mas a princípio nós temos um rol taxativo no artigo 1015 do Código de Processo Civil que dão ensejo à interposição de agravo de instrumento. E todas as demais decisões interlocutórias que estão fora do artigo 1015 não podem ser impugnadas de imediato no sistema do Código de Processo Civil, porque o legislador de 2015, como eu lhes disse, se inspirou na lógica do legislador do Juizado Especial Civil. Então, eventuais impugnações a essas decisões devem estar inseridas no recurso de apelação no sistema do CPC ou no recurso nominado no sistema do Juizado Especial Civil. Bom, como acabamos de falar dele, vamos à análise do recurso inominado. O que é o recurso inominado? O recurso inominado, previsto a partir do artigo 41 da lei do GEC, então artigos 41 e seguintes da lei do GEC, ele faz às vezes da apelação. O artigo 41 diz que é cabível recurso contra a sentença. E é justamente a circunstância da lei não ter dado nome ao recurso que faz com que, na prática, chame-se de recurso inominado. Então, a lei não fala recurso nominado, isso é uma praxe forense, e chama-se de recurso nominado justamente pelo fato da lei não ter lhe dado nome. Mas ele faz, às vezes, da apelação. O recurso nominado é, portanto, como que a apelação para o Código de Processo Civil. Então, nós temos algumas considerações para fazer a respeito desse recurso nominado. A primeira consideração é que esse recurso ele é julgado por uma turma recursal. Diferente do Código de Processo Civil, não se dá o julgamento da impugnação de sentença por meio das câmaras cíveis, mas sim por uma turma recursal. E qual é a peculiaridade da turma recursal? A turma recursal ela integra ainda o primeiro grau, a primeira instância. A turma recursal ela é composta por 3 juízes togados e não por membros do segundo grau, da segunda instância. Então, uma consideração importante que vai ter repercussão, inclusive, no próximo recurso, um dos recursos que nós veremos, que são os recursos excepcionais. Por conta dessa circunstância de que o recurso nominado é julgado por juízes togados e não pelo tribunal, nós vamos afirmar lá na frente que não cabe recurso especial e já veremos o porquê disto. Uma outra consideração a respeito do recurso nominado é que não se aplica ao recurso nominado a técnica da complementação de julgamento do artigo 942 do Código de Processo Civil. É que lá, no artigo 942, é prevista a possibilidade de uma complementação do julgamento sempre que o julgamento da apelação não for unânime. Então, sempre que nós tivermos um julgamento de uma apelação por maioria, nós teremos a complementação imediata desse julgamento, acrescentando novos julgadores para que se dê a oportunidade de reverter o julgamento. Como não se formou maioria, o sistema processual parte da ideia de que a questão não está absolutamente amadurecida.
E aí tem essa técnica lá de complementação do julgamento em alguns recursos, e um dos recursos é o recurso da apelação. Artigo 942 do Código de Processo Civil. Como eles disse, o recurso nominado faz, às vezes, no sistema dos juizados, da apelação para o Código de Processo Civil. Mas é importante aqui frisar que não cabe a complementação de julgamento na lógica do juizado especial civil, muito por conta da simplicidade e da informalidade que rege o sistema. Uma outra consideração a respeito do recurso nominado é que a lei do GEF, a Lei 10.259 de 2001, ela prevê que não cabe a interposição de recurso nominado em face de sentenças terminativas. Então, as sentenças terminativas são, portanto, irrecorríveis. Sentença terminativa é aquela que não aprecia o mérito. Então, no sistema do Juizado Especial Federal, somente cabe recurso nominado das sentenças definitivas, assim entendida aquelas que analisam o mérito. Os senhores encontrarão isso no artigo 5º da Lei do GEF. Bom, o recurso nominado ele é cabível no prazo de 10 dias. E vai aqui uma outra diferença em relação à apelação. A apelação, que é o recurso cabível para impugnar sentença na sistemática do Código de Processo Civil, ela é cabível no prazo de 15 dias. O recurso nominado, que faz às vezes da apelação no sistema do juizado, o recurso cabível para impugnação de sentença, no sistema do juizado é cabível no prazo de 10 dias. Bom, outra consideração a respeito do recurso nominado. Nós vimos que, por conta lá do acesso à justiça substancial, para superar um óbice econômico, uma dificuldade econômica, para ampliar o acesso à justiça aos pobres, ao hipossuficiente econômico, nós vamos ter uma gratuidade no sistema do juizado especial. Mas nós já vimos também que essa gratuidade se dá tão somente no primeiro grau de jurisdição. Então é importante consignar que o recurso nominado deve vir acompanhado do respectivo preparo. A parte tem que pagar as custas, taxa judiciária para poder recorrer. É claro que se ela for beneficiária da assistência gratuita, do benefício da justiça gratuita, ela não terá que pagar, mas ela terá antes, portanto, que requerer a concessão desse benefício. Tá? A parte deve comprovar o recolhimento de preparo sob pena de deserção. E aqui nós temos uma outra distinção em relação ao Código de Processo Civil. Aqui na lei do juizado, você não precisa comprovar o recolhimento do preparo junto com o seu recurso, o recurso nominado. De acordo com o artigo 42, parágrafo 1º da lei do GEC, você tem até 48 horas para comprovar o recolhimento do preparo. É diferente da lógica do Código de Processo Civil e da apelação. Lá você tem que comprovar junto com o recurso, e aí depois a lei vai te dar a possibilidade de complementar, ou se você não comprovar o recolhimento junto com o recurso, você pode ter em 5 dias a oportunidade de pagar em dobro, comprovar o recolhimento em dobro. Aqui no juizado a lógica é diferente. Você não precisa comprovar o recolhimento do preparo na interposição do recurso nominado. O artigo 42, parágrafo 1º, lhe concede, portanto, o prazo de 48 horas. Bom, mas se em 48 horas não vier o comprovante de recolhimento do preparo, o recurso será tido, portanto, como deserto. Deserção, não recebimento do recurso inominado. Bom, outra consideração a respeito do recurso nominado. Nós vimos também, por uma medida de acesso à justiça, de facilitação ao acesso à justiça, a parte pode demandar, a lei atribui capacidade postulatória à parte, ou seja, ela pode demandar sem necessidade de advogado no sistema do juizado especial civil até as causas de 20 salários mínimos. E lá na aula das partes da capacidade postulatória, eu falei para os senhores que essa capacidade postulatória plena na própria parte vai até a sentença. Então aqui é importante recordar, para que se interponha um recurso nominado, mesmo que o valor da causa seja inferior a 20 salários mínimos, será necessária a presença de advogado. Capacidade postulatória para a parte, ela, portanto, se encerra com o proferimento da sentença. Bom, o recurso inominado, e aqui vai mais uma distinção em relação à apelação, ele conta somente com efeito devolutivo. No juizado especial civil, o recurso que serve para impugnar a sentença, ele não conta com efeito suspensivo. Ele devolve a matéria à análise de um novo órgão do Poder Judiciário, no entanto, a decisão impugnada já pode desde logo produzir os seus efeitos.
Essa lógica é distinta do Código de Processo Civil, onde o recurso de apelação contém o que se chama o duplo efeito. Devolve a matéria à análise de uma das câmaras cíveis e, além disso, suspende os efeitos da sentença impugnada. No juizado especial cível, isso não acontece. No juizado especial cível, o recurso nominado conta somente com o efeito, portanto, devolutivo. Não há automaticamente, por meio de uma previsão legislativa, diz a prática, não há efeito suspensivo ope legis. Eventual concessão de efeito suspensivo deve vir por decisão do relator. Então, você pode solicitar no seu recurso nominado a concessão de um efeito suspensivo apud iudicem. Ope legis quando vem da lei, apud iudicem quando é concedida, portanto, pelo relator. Ope legis ou apud iudicem. Não há concessão do efeito suspensivo pela lei no sistema do juizado ao recurso nominado. Então, o efeito suspensivo não é ope legis, mas sim apud iudicem. Eventual concessão de efeito suspensivo deve ser, portanto, tratado com o relator. Se não há a concessão de efeito suspensivo a prioristicamente pela lei, isto significa que a parte interessada, a parte que venceu a demanda no primeiro grau de jurisdição, ela pode promover a execução provisória. Então, admite-se a execução provisória no sistema do juizado, já que a sentença proferida está produzindo, desde logo, seus efeitos. Outra consideração a respeito do recurso nominado. Por conta do critério da informalidade do artigo 2º da Lei do Juizado Especial Cível, nós teremos a afirmação lá no artigo 46 da Lei 9.099 de 95, de que não se precisa elaborar um acórdão estruturado como na lógica do Código de Processo Civil. Então, essa turma recursal, composta por 3 juízes togados de primeiro grau, ela vai proferir o julgamento por meio de uma simples ata. Então, ao invés de acórdão, basta que se tenha uma ata do julgamento. E se a decisão da turma recursal vier a confirmar a sentença, nem mesmo a ata precisa ser feita, basta que nós tenhamos a edição de uma súmula. Súmula como um pequeno excerto do que se tratou, um pequeno resumo do que se tratou no julgamento. Bom, uma última consideração a respeito do recurso nominado é que aplica-se no recurso nominado o que consta lá no artigo 932, incisos 3º, 4º e 5º do Código de Processo Civil. Esses dispositivos, artigo 932, incisos 3º, 4º e 5º do CPC, eles tratam da possibilidade de uma abreviação procedimental em grau de recursos. O que significa isto? Atribui-se a possibilidade do relator do recurso julgar monocraticamente. É, portanto, uma exceção ao princípio da colegialidade. Primeiro grau de jurisdição, as decisões são em regras singulares. A partir do segundo grau de jurisdição, em regra, as decisões são colegiadas. E nós vimos que quem julga o recurso nominado é uma turma recursal, ou colégio recursal, composto por 3 juízes togados. Então, a regra é que o julgamento do recurso nominado se dê de forma colegiada, pela reunião dos 3 juízes togados. Só que nós podemos, nas hipóteses excepcionais dos incisos 3º, 4º e 5º do artigo 932 do Código de Processo Civil, encontrarmos uma decisão monocrática, uma abreviação procedimental. O julgamento se dará antes, tão somente pelo relator, sem precisar reunir em uma sessão os 3 juízes togados que compõem a turma. Por conta desta possibilidade, nós devemos tratar de um outro recurso. É o recurso do agravo interno. Para que serve o agravo interno? Justamente para impugnar esta decisão proferida pelo relator. Então, nas hipóteses em que o relator profere um julgamento abreviado, uma decisão monocrática, você pode devolver a análise da questão ao colegiado. E como é que você impugna a decisão do relator, uma decisão monocrática, e devolve ela para o seu juízo natural, que é o colegiado, justamente por meio do agravo interno. Admite-se agravo interno no sistema do juizado. Nós vamos extrair isso a partir do enunciado número 88 do FONAGE, Fórum Nacional
dos Juizados Especiais, no seu enunciado 88. E aí o prazo será de 15 dias. Bom, o último recurso que nós devemos analisar são os recursos excepcionais ou recursos extraordinários, lato sensu. Os recursos excepcionais, como os senhores sabem, são o RESP, recurso especial, e o RE, recurso extraordinário. O RESP, analisado pelo STJ, o RE, julgado pelo STF. No sistema dos juizados especiais cíveis, não cabe interposição de RESP. Por quê? Porque lá no artigo 105, inciso 3º, a Constituição fala que cabe recurso especial da decisão de tribunal. E a turma recursal, como nós adiantamos, não é tribunal. A turma recursal compõe o primeiro grau de jurisdição, é formada por 3 juízes de primeiro grau de jurisdição de primeira instância. Então não cabe RESP no sistema dos juizados, mas vai caber RESP no juizado especial federal e no juizado especial da Fazenda Pública, em algumas hipóteses específicas, e nós veremos quando analisarmos elas, questão lá de uniformização de jurisprudência. Bom, não cabe RESP, portanto, no JEC. Pode caber no federal e da Fazenda Pública, mas cabe RE, cabe recurso extraordinário ao STF. Por que cabe recurso extraordinário ao STF? Porque o artigo 102, inciso 3º, que disciplina o recurso extraordinário, não fala em tribunal. Afirma-se que cabe recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3º, da decisão proferida em única ou última instância. E aí sim, a decisão da turma recursal é a decisão de última instância do sistema do juizado especial. Então nós vamos encontrar a afirmação disto, inclusive, na súmula número 640 do STF. O recurso extraordinário é cabível na sistemática dos juizados especiais cíveis. Bom, para a gente finalizar o tópico de impugnação das decisões judiciais, só frisando para vocês que eu vou falar agora não é recurso propriamente dito. Eu vou falar da ação rescisória, e a ação rescisória não tem natureza recursal, como seu próprio nome diz. Porque recurso é a impugnação de uma decisão judicial no próprio processo. O recurso promove um prolongamento ao impedir o trânsito em julgado da decisão. O recurso promove um prolongamento, uma nova discussão dentro do mesmo processo. E a ação rescisória ela tem natureza, portanto, de ação. A ação rescisória não é recurso. A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação, mas ela também se presta para impugnar decisões. Então, só vou pontuar aqui para vocês que no sistema dos juizados não cabe ação rescisória. Você não pode impugnar uma decisão transitada em julgado no sistema dos juizados especiais cíveis. O artigo 59 da Lei do Juizado Especial Cível, Lei 9.099 de 95, afirma que é inadmissível a ação rescisória no sistema dos juizados, muito por conta da simplicidade e da informalidade que rege esse sistema. Então, essa foi a análise da impugnação das decisões judiciais como um todo no sistema dos juizados. Vimos os recursos e vimos também a ação rescisória. Fiquem todos com Deus, eu espero que tenham gostado. Até uma próxima. E eu lhes peço um favor para que a gente continue divulgando esses vídeos que transmitem aos senhores conteúdo jurídico de qualidade e gratuito. Peço para que, por favor, os senhores curtam o vídeo e ajudem a compartilhar. Se inscrevam em nosso canal no YouTube, se inscrevam em nossa página no Facebook. Fiquem todos com Deus, portanto, e até uma próxima.